Na história de hoje você irá conhecer um homem que, mesmo depois de sofrer um acidente terrível, foi capaz de sobreviver em um dos locais mais inóspitos do planeta por vários dias até conseguir sair dessa armadilha congelada. Simpson nasceu em 1960 na capital da Malásia, Kuala Lumpur, onde seu pai, que era do exército britânico, conheceu sua mãe, uma local, e decidiu permanecer por lá, onde criou sua família. Desde muito novo, Joey demonstrou sua paixão pelo alpinismo, depois de ler uma matéria em uma revista que contava em detalhes a jornada de alguns alpinistas alemães quando ainda era bem novo. Enquanto a história definitivamente soaria como um convite para nunca se arriscar em um cenário desses, para Joey, ela soou como uma razão de viver. Ele acreditava que os alpinistas precisavam ser bem inteligentes para conseguir sobreviver nesses locais. Assim, com toda certeza, havia um bom motivo para eles quererem assumir um risco desse tamanho. Durante todas as demais etapas do seu desenvolvimento, Joey investiu bastante tempo em alpinismo, seja lendo livros ensinando técnicas de escalada e sobrevivência, seja praticando em rochedos próximos de sua casa, ou até mesmo realmente escalando alguns cumes verdadeiramente altos da sua região. No entanto, Joey tinha um único objetivo com esse esforço: alcançar o cume da montanha peruana Sula Grande assim que ele atingisse a vida adulta. Você poderia até imaginar que ele escolheria uma montanha como o Everest, porém naquela época já haviam se passado 7 anos desde que Edmund Hillary e Tenzin Norgay haviam atingido o topo. Desse modo, Joey queria fazer história, sendo o primeiro a escalar aquela montanha. No entanto, essa decisão não vem sem seus próprios custos e riscos, já que ao encarar uma montanha que não havia sido conquistada anteriormente, significa que não há nenhuma rota segura conhecida que leva até o topo. E isso seria parte do seu trabalho como desbravador. O risco elevado traz em troca uma maior glória. Ele acreditava que seria muito mais gratificado por ser o primeiro a subir a Sula Grande do que ser mais um que alcançou o topo do Everest. Durante quase uma década, ele estudou documentos e mapas geográficos da montanha para tentar criar a rota mais segura até o topo. E depois de muito esforço, em 1985, ele deu início à sua expedição. Ao seu lado estava um amigo de longa data, Simon Yates, que havia se voluntariado para acompanhá-lo nessa jornada. Ele também era um entusiasta do alpinismo. Estava mais do que confiante de que a trilha desenvolvida por Joey era perfeitamente segura para que ambos chegassem ao topo. No entanto, ele também compreendia que de qualquer maneira a jornada seria difícil. Assim decidiu arriscar a sua própria vida ao lado do amigo para que juntos eles possam atingir o cume da montanha. A distância que eles teriam que percorrer seria monstruosa, já que o topo da montanha fica a mais de 6.000 metros de altitude. Os dois estavam realizando a jornada no estilo alpino, ou seja, eles seriam os responsáveis por carregar todo o seu suprimento, equipamentos e abrigos, não tendo qualquer infraestrutura maior criada por uma equipe de pessoas para garantir pontos de segurança. Dessa maneira, assim que iniciassem a sua jornada, os dois amigos estariam sozinhos, sem poder receber qualquer contato ou ajuda do mundo exterior. O início da montanha é bem traiçoeiro. Isso porque é o ponto menos íngreme e mais próximo da segurança. Assim você acaba cruzando muitos quilômetros de uma vez só, dando a falsa impressão de que as coisas serão muito mais fáceis do que você está imaginando. No entanto, conforme eles avançavam em sua jornada, a trilha ficava cada vez mais complicada, até que sua movimentação ficou tão lenta que eles estavam pensando mais de uma vez antes de dar qualquer passo. Desse modo, os últimos quilômetros eram avançados tão lentamente que levariam dias para serem completados. Porém, um erro crucial no planejamento dos dois fez com que as coisas se tornassem ainda piores. Conforme estamos em maiores altitudes, a disponibilidade de oxigênio se torna cada vez menor, fazendo com que o nosso corpo precise de muito mais água do que o normal para funcionar com perfeição. Entretanto,
água potável é um recurso extremamente pesado de ser carregado. Assim, os dois estavam com uma quantidade muito limitada de um suprimento que é muito difícil de ser encontrado ao seu redor. Você pode até achar que, por estarem cercados de neve, eles estariam com uma fonte de água doce infinita. No entanto, para que eles possam apreciar alguns litros de água de neve derretida, são necessários alguns bons minutos derretendo o gelo. Além disso, eles estavam levando apenas um botijão de gás, o que também é um recurso finito, e sem ele seriam incapazes de produzir água potável. Porém, nada disso parou os dois, já que mesmo com todas as dificuldades e levando cerca de 6 horas para escalar os últimos 50 metros de montanha, a dupla foi capaz de alcançar o topo. Mas pode tirar esse sorriso do rosto, porque apesar da empolgação por terem alcançado o seu objetivo, uma jornada ainda mais complicada estava por vir: a descida. Isso porque a maior parte dos acidentes que os alpinistas sofrem é nessa etapa da jornada. E o caso dos dois não foi diferente. Não dá para apontar exatamente em uma única coisa que gerou seu problema, mas uma sequência inoportuna de eventos e erros que foram cada vez mais colocando suas vidas em risco. Apesar de já terem realizado retornos inúmeras vezes, a dupla acabou subestimando a dificuldade que seria realizar essa tarefa em uma montanha inexplorada. Para começar, logo no início da sua descida, o ponto em que estavam foi coberto por uma nuvem, que tapou totalmente a sua visão e apagou suas marcações para a trilha em que vieram. Assim, quando a nuvem passou, os dois ficaram perdidos. Andar de um lado para o outro por algum tempo até a nuvem se dissipar fez com que os dois acabassem se atrasando para descer, por terem que gastar ainda mais tempo procurando a trilha de retorno. Desse modo, quando a noite caiu e as temperaturas foram para baixo de zero, os dois foram forçados a montar um acampamento e permanecer no local até que fosse seguro voltar à sua jornada. Entretanto, poucos minutos após colocar mais uma pedra de gelo para derreter, o gás do fogão portátil deles acabou. Eles levaram apenas um botijão pequeno, acreditando que seria o suficiente. Porém, como durante todo o percurso eles fizeram várias paradas para produzir água, sendo que muitas dessas vezes foi enquanto eles estavam perdidos, os dois rapidamente esgotaram o suprimento e não levaram cargas extras para o caso de imprevistos. Sem ter uma maneira de derreter a água, os dois estavam com sérios problemas, sendo necessário que na manhã seguinte eles avancem o mais rápido que puderem até o solo. Quando o sol nasceu, os dois ficaram mais animados ao ver que o sol estava limpo e era uma manhã tranquila. Assim, ambos avançaram com velocidade, não planejando muito os seus passos, já que estavam com os minutos contados para sobreviver. Por conta disso, ao longo do percurso, eles cometeram diversos erros que poderiam ter custado toda a jornada. Porém, seja por intervenção divina ou muita sorte dos dois, eles continuaram firmes nos passos rumo à segurança. Entretanto, tudo mudou durante uma descida em um desnível, em que os dois precisavam escalar. Aqui seria muito importante que eles tomassem o máximo de cuidado possível. Entretanto, a dupla já estava começando a sofrer os efeitos da desidratação e queriam passar por aquilo quanto antes. Por conta disso, durante a descida, Joey posicionou seu machado de gelo de uma maneira errada e, quando foi apoiar o peso do seu corpo, ele escorregou e caiu. Apesar do desnível ter apenas alguns metros e ele ter caído de menos da metade de sua altura máxima, o resultado foi catastrófico, porque Joey quebrou uma de suas pernas, o que naquela situação é definitivamente fatal. Ao terminar a sua descida, Simon deu um analgésico poderoso para Joey. Porém, apesar de sua experiência, nenhum dos dois estava preparado para lidar com uma situação dessa sem ajuda. Eles decidiram continuar juntos, com Joey sendo arrastado por uma corda acoplada a Simon. Porém, já na descida seguinte, o inevitável aconteceu. O amigo, com a perna quebrada,
não conseguiu se manter e escorregou, indo novamente em queda livre. Simon foi capaz de mantê-lo firme preso à corda por alguns minutos, porém ele mesmo começou a ser arrastado para a beirada. Ele tentou gritar pelo amigo, que havia desmaiado por bater a cabeça enquanto escorregava. Assim, vendo que ele mesmo estava numa situação impossível, Simon tomou a decisão de lutar pela própria vida e cortou a corda do amigo, deixando-o cair de vez. Joey desapareceu na neve, despencando pela montanha com Simon horrorizado, chorando imensamente pela decisão que havia acabado de fazer. Joey, por uma sorte inacreditável, atingiu pontos de neve macia que foram capazes de amenizar significativamente os estragos de sua queda de 15 metros de altura. Porém, o fato de que a corda acoplada a ele se enroscou e fez com que ele ficasse pendurado a menos de 3 metros do chão foi a verdadeira razão para sua sobrevivência milagrosa. No entanto, mesmo assim, ele passou alguns bons minutos desacordado. E quando recuperou seus sentidos, Joey nem conseguiu acreditar que ainda estava vivo. Ao acender sua lanterna, Joey viu rapidamente que ele havia caído dentro de uma caverna e que jamais teria condições de escalar de volta para onde estava. Apesar de vivo, ele tinha quase nenhuma esperança de que seria capaz de sair daquela situação. Ele estava extremamente fraco, sem água ou comida, preso em uma caverna congelada com uma perna quebrada. Quando ele se soltou da corda e caiu os últimos 3 metros, ele desmaiou novamente com a dor do impacto e acordou algumas horas depois com a definitiva certeza de que não sairia dali vivo. Com suas últimas forças, Joey começou a gritar por ajuda. Porém, seus pedidos de socorro vieram algumas horas atrasadas, já que Simon passou um bom tempo gritando pelo nome do amigo, que naquele momento estava desmaiado. Ali, quase sem voz e literalmente morrendo de sede, Joey tomou a decisão de não desistir sem tentar, colocando para si a ideia de que se ele fosse morrer de toda maneira, que seria melhor fazer isso tentando até o fim do que desistindo pelo caminho. Assim, com muita dificuldade, ele começou a se movimentar por dentro da caverna, avançando poucos centímetros por vez enquanto se arrastava com sua perna quebrada. Por sorte, alguns dos equipamentos caíram junto com ele, fazendo com que ele fosse capaz de realizar descidas utilizando sua corda. Depois do que pareceu ser o tempo de 2 vidas inteiras, Joey finalmente atingiu o fundo da caverna, de onde ele também era capaz de ver a luz, vindo do lado de fora. Entretanto, agora com suas esperanças renovadas, Joey rapidamente conseguiu chegar até lá, onde ele encontrou uma das marcações de sua trilha a poucos metros de distância de onde ele estava. Mas mesmo assim, ele ainda tinha alguns bons quilômetros de neve para percorrer antes de estar em segurança. Meus amigos, só que uma pessoa com sua esperança renovada é capaz de fazer qualquer coisa. Assim mesmo, retornando para sua infância, Joey engatinhou durante o dia todo, avançando centímetros por vez. Naquele ponto, ele já sabia que estava nas suas últimas reservas de energia e até hoje diz não entender como foi capaz de arranjar forças para continuar progredindo minuto a minuto. Mesmo assim, a jornada era complicada. O que ele tinha levado poucas horas para fazer no primeiro dia, já havia tomado mais de 2. Ele dizia que o mais difícil de tudo não era continuar avançando, mas a fome e a sede que ele estava sentindo durante o percurso. Assim, quando ele acabou encontrando uma fonte de água doce natural, foi como ter renascido novamente. Em suas palavras, ele diz: foi como se a cada gole eu ganhava mais força. E quando eu enchi meu estômago de água, comecei a rir. Nunca me senti tão feliz na minha vida. Mas eu estava rindo como um maníaco, alguém que perdia a sanidade ao me sentir como um inseto, me arrastando lentamente por um oceano de perigos, apenas tentando sobreviver. Renovado, ele avançou por mais 6 horas, até ser capaz de encontrar os rastros de Simon, o que, apesar de não representar muita coisa,
foi um importante catalisador para sua motivação de continuar seguindo em frente. Depois de mais algumas horas, ele começou a ver indícios mais fortes dos seus rastros. Porém, naquele momento, Joey já estava começando a delirar e a ter uma série de desmaios. Em um desses momentos, ele pensou ter visto uma construção, avançou até ela e desmaiou. Em seus sonhos, Joey sentiu como se estivesse levando uma surra em um supermercado. Porém, quando ele abriu seus olhos, viu que já era noite e ele estava caído há horas na geleira. Entretanto, nessa hora, ele também se deu conta de que a construção não era uma miragem e que ele havia alcançado o acampamento que os dois tinham construído no primeiro dia da jornada. Desesperado, ele começou a gritar pelo nome do amigo que ainda estava no acampamento, por ser incapaz de continuar a seguir sem Joey. Ele dali estava clamando por ajuda e quando viu Joey, não se conteve a chorar. Ele sentiu imensa culpa por ter possivelmente causado a morte do amigo. Mas Joey afirmou que entendeu a situação e se estivesse no seu lugar faria o mesmo, já que os dois teriam mais chances de sobreviver se um deles chegasse no acampamento e pudesse chamar por ajuda. E ainda bem que isso aconteceu, porque se Simon já não tivesse chamado por ajuda quando Joey chegou ao acampamento, ele com toda certeza não sobreviveria. Algumas horas depois, quando a equipe de resgate chegou, Joey estava à beira da morte, precisando ser atendido urgentemente. Durante essa jornada, Joey tinha perdido cerca de 1/3 da sua massa corporal. E mesmo depois de deixar o hospital, ele ainda teve que passar por longos anos de recuperação, que envolveram diversas terapias e cirurgias. Seus médicos disseram que depois de um acidente como esse, Joey dificilmente voltaria a andar. Porém, o homem não lhe deu ouvidos. A experiência havia lhe renovado, lhe trazido esperança. Assim, nos anos seguintes, Joey voltou não apenas a andar, como também conquistou mais de uma dúzia de outras montanhas. Anos depois, ele produziu um livro contando sobre a sua experiência, o qual foi vendido mais de 300.000 vezes e traduzido para 14 línguas diferentes, sendo que em 2003, um filme foi produzido em sua homenagem, que ganhou diversos prêmios. Até hoje, muitas pessoas criticam Simon pela sua atitude. Mas Joey reforça que na situação do amigo, ele faria o mesmo. Os dois caindo na caverna poderia ter transformado o final dessa história em algo triste. Além disso, ele diz que é fácil julgar as atitudes do amigo ouvindo a história sendo contada. Mas viver a situação é algo que nenhum de nós está realmente preparado para fazer. E que nossas escolhas vão ser afetadas pela adrenalina do momento. E por conta disso, os dois amigos mantiveram uma amizade firme até hoje. Atualmente, Joey está aposentado e não faz mais escaladas, mas continua dando palestras e gerando discussões em cima da sua experiência desafiadora nas montanhas. Se tiver gostado dessa história, deixe o like. Se você quiser continuar assistindo às nossas histórias, é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Te encontro no próximo vídeo. Valeu!